Mulheres cristãs devem ficar em silêncio. Pastor diz que mulheres devem ficar em silêncio na igreja e não dizer nem mesmo amém. O pastor Steven L. Anderson disse que as mulheres devem ficar em silêncio na igreja e não devem nem mesmo dizer amém durante os cultos. A opinião polêmica rendeu discussões nas redes sociais e colocou o líder evangélico na mira dos críticos. Dirigente da Igreja Batista Palavra Fiel na cidade de Tempe, Arizona, Estados Unidos, Steven L. Anderson virou assunto no mundo inteiro depois que o vídeo de culto do último domingo, 23 de março, foi parar no YouTube. Usando a passagem de 1 Timóteo 2, versículo 11, o pastor decidiu que era hora de calar as mulheres. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, disse o pastor, completando. Mas eu não permito que a mulher ensine nem use autoridade sobre o homem. Na sequência, o pastor leu o capítulo 14 de 1 Coríntios. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Ignorando o contexto, o pastor afirmou que quando é tempo de aprendizagem, é hora de silêncio, mas disse que é permitido às mulheres conversarem antes dos cultos e cantarem hinos no momento dos louvores. O pastor ainda acrescenta que está fora de questão permitir às mulheres a palavra durante o culto, mesmo que para fazer perguntas, expressar alegria ou dizer amém. Em primeiro lugar, não é para a mulher estar fazendo pregação. E em segundo lugar, não é para as mulheres ficarem falando. Mesmo se elas tiverem uma pergunta, não devem fazê-la na igreja. Em segundo lugar, mesmo que elas queiram fazer perguntas a seu marido, eles devem esperar até chegar em casa. O reverendo Jim Burkle, da Associação da Vida Religiosa da Universidade do Sul da Califórnia, afirmou ao Huffington Post que é importante abordar essas passagens bíblicas para evitar interpretações equivocadas. Se você está preso na questão das mulheres em silêncio na igreja, deve praticar também o apedrejamento até a morte dos homossexuais, etc. Ninguém, nem mesmo o reverendo Steven Anderson, pode eventualmente seguir todas essas prescrições. A maioria dos comentários no vídeo é de perplexidade com a proibição que o pastor impôs sobre os fiéis de sua igreja. Eu não posso acreditar que tantas pessoas acham na Bíblia uma pregação tão ofensiva. Deus te abençoe, pastor Anderson, ironizou. Outro internauta preferiu ignorar a interpretação do pastor. Não há necessidade de ficar chateado com isso. Apenas deixe esse homem ter seu próprio pequeno grupo onde ele pode ser contra as mulheres, e judeus e outros cristãos, e outras bíblias. E bem, quem pensa de forma diferente do que ele deve ser divertido no reino dele. Fonte Notícias Gospel Mais. Ignorando o contexto, os que ficam tão chateados com o pastor, alegando o contexto, são os mesmos que dizem que o Deus onisciente não muda, não obstante quererem mudar um punhado de coisas. Jesus, o dito Deus Filho, teria dito: nem um jota ou tio se omitirá da lei. Mateus 5, versículo 18. Mulheres praticando rituais religiosos é algo que não se vê no livro da lei divina. E se Paulo disse: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios 14, versículo 34 a 35, e acreditam que todos os apóstolos estivessem inspirados pelo Espírito Divino, não me parece adequado esse argumento de contexto.
O texto sagrado cristão não repete a ordem para apedrejamento até a morte de homossexuais. Apenas diz que eles não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios 6, versículo 9. Agora, as mulheres ficaram em silêncio na igreja, isso sim, é determinação apostólica. E em se tratando de seguir o verdadeiro cristianismo original, esse pastor é que estaria certo mesmo.